repente começa uma dorzinha qualquer. É o que a gente sempre acha. Parece uma dor muscular, mas na verdade algo silencioso pode estar acontecendo. A gente sente uma dor aqui e ali, nunca a gente pensa que é grave. Qualquer pessoa pode ter uma doença vascular, basta ter artérias e veias. É porque essas doenças são sempre entupimento ou rompimento de qualquer canal por onde passa o sangue do nosso corpo. Agora, dependendo do lugar onde acontece, as consequências são diferentes. Pode ser no cérebro, na perna. Por isso que os médicos dizem que é importante fazer um check-up. Então, exames para você visualizar aneurisma, por exemplo, aneurisma de aorta abdominal, além do exame físico, você tem o ultrassom abdominal, que é um bom exame para visualizar. E tem também, eventualmente, a gente pede a tomografia para poder visualizar melhor realmente as dimensões do aneurisma. Esse é um dos exames. Outros problemas vasculares que podem ocorrer, vascular mais periférico, você usa também o ultrassom, o Doppler arterial dos membros inferiores, que você visualiza bem se existe ou não algum processo obstrutivo ou algum aneurisma desses vasos. Então são exames que a gente realmente consegue hoje, são relativamente fáceis de conseguir. O João tem 64 anos, vivia uma situação de risco e nem sabia. Eu tinha uma dorzinha, sempre sentia uma dor e tal, pensava que era dor de rim. Aí quando fui procurar o doutor de Jair, ele que descobriu, fez o exame, que já estava para romper já a veia. Dali 2 horas e chamou o outro médico, que é o doutor Gilson. Aí que foi comprovado que já tinha estourado a veia. Não tinha mais jeito. Não tinha mais jeito, ele foi para Campinas. A situação já estava avançada. Ele era diabético, fumava. Por isso, foi diagnosticado com aneurisma da aorta abdominal e o chamado pé diabético. Teve que amputar as 2 pernas. Tem que procurar um médico, certo? Procurar fazer todos os exames, né? Para saber que tem, para socorrer antes, para não deixar para depois, para não ficar que nem a situação que eu fiquei. Pagar o preço disso daí, porque vem mesmo. Um detalhe é que quem fuma tem muito mais risco de desenvolver uma doença vascular. O acidente vascular cerebral, o AVC, é uma das doenças que mais mata no mundo. E ela pode ser evitada com exames regulares e com mudanças de hábitos. Com certeza, nós temos realmente que mudar, em primeiro lugar, a população tem que mudar os hábitos de vida, né? Praticando mais atividade física, cortando o vício do cigarro, por exemplo, que é um grande fator de risco, controlando bem as suas taxas de colesterol e triglicérides. Os fumantes, obviamente, então, abandonando o vício então, são fatores que modificam a história da doença. Então, e os diabéticos, é importante que eles sejam bem controlados, porque o diabetes é um grande fator de risco também. A hipertensão arterial é um outro grande fator de risco, então os hipertensos precisam estar com a pressão bem controlada, que desta forma você evita os problemas vasculares. Dona Clarice tem 72 anos, tem pressão alta, diabetes e já teve um AVC. Aqui na cabeça e foi descendo até pro olho, que foi aquela dor que eu senti a primeira coisa que veio, né? Então, e depois que eu sentei, levantei, foi as pernas que travou. Tava dormente as pernas. Dormente. Não dá para perceber que a gente vai ter esse AVC, que a gente vai de um dia por outro, da noite. Nada. Quase que eu vou na missa e e fico empatada lá, sem andar na igreja, né? Então, é assim que a gente percebe. Não tem dor nada no corpo. Sem coração, dor, nada. Mas um desconforto. E a pressão alta que te provoca e a dor que vem daqui, aqui tudo no olho do lado esquerdo. Não, nunca imaginava que era uma coisa séria. A doença das artérias carótidas deixou marcas.
E eu não tô, graças a Deus, sentindo nada, mas só que eu fiquei. Deu do lado esquerdo e jogou pro lado direito, né? O que eu sou hoje, que eu sinto, é essa mão e eu não posso ficar segurando as coisas. Que ela derruba, que ela ficou meia boba. Perdeu a força. E ando, você vê, repuxando uma perna, né? Então, a doença vascular, quando a gente fala de doença vascular, geralmente é o depósito de gordura nos vasos, falando numa linguagem mais simples, que vai causar ou obstrução nos vasos, ou você vai causar entupimento nos vasos, ou você vai ter, em virtude desse depósito de gordura nos vasos, um enfraquecimento da parede dos vasos, e você, com isso, você pode ter formação de aneurismas, por exemplo. Aneurisma a nível de aorta abdominal, de qualquer local do vaso você pode ter, tanto obstrução como pode ter dilatações do vaso. Nessas dilatações pode ocorrer formação de coágulos dentro desses aneurismas, que podem trazer processos obstrutivos também, ou pode ter rupturas desses aneurismas e pode ser, às vezes, fatal, que não dá tempo de fazer nada. É possível fazer esse check-up na rede pública e pode ser feito a partir dos 50 anos de idade. Quem tem fatores de risco deve fazer exames a partir dos 40 anos. Porque as pessoas que têm hábitos de vida saudável, que não fumam, que fazem atividade física, que controla bem seu peso, elas têm um risco muito menor de ter problema. Então essa é a mensagem, acho que mais importante, a gente prevenir para que não venha a ter o problema. E as pessoas têm que ter consciência que os candidatos mais fortes para ter problema vascular são aqueles que já têm histórico familiar. Se a pessoa já tem o pai, a mãe que tiveram um problema vascular, ele tem um risco maior e, consequentemente, devem ter um cuidado maior com todos os fatores de risco. A gente tem sempre de fazer o exame, cuidar da saúde. Para ficar bem. Para ficar bem, cuidar da pressão, não largar de tomar os remédios.